Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Mais um dia, sempre na força do Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus e na força do Espírito Santo. Iniciamos mais um dia na presença de Deus. Quero dizer que você é especial para Deus. Você é amado por Deus. Você é uma pessoa que Deus ama muito. Se você chegou a esta live, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Não é somente a questão de dizer Jesus te ama, como muitos dizem, mas nessa explanação da palavra eu quero te mostrar que Ele te amou a ponto de morrer por você, levar todas as suas culpas, levar tudo o que era seu e que não é mais, o que era meu que não é mais, todos os males da humanidade, Jesus levar sobre si, para que nós possamos reinar em vida. Agradeço cada irmão que está começando a entrar por essa transmissão. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5. Antes eu quero fazer uma breve oração para entrar na palavra. Senhor Jesus Cristo, peço ao Senhor revelação da Tua santa palavra. Peço, ilumina os olhos do meu entendimento, Pai, para que eu saiba a razão do Teu chamamento. Senhor, ilumina o meu coração, Pai, ilumina o coração deste amado irmão, irmã e amigo que escuta esta palavra, para que seja iluminado pelo Senhor, que o Senhor resplandeça a Tua revelação, o Teu rema, a Tua palavra viva nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amados, Romanos 5, 16 ao 18, depois o 20 e o 21. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que eu quero dar um enfoque, o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Vou ler o 19 também. Porque como pela desobediência de um só homem, temos que ler o contexto, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, a palavra começa nos dizendo, o texto da reflexão desta manhã, que não foi assim o dom como a ofensa. Quando Adão peca no jardim do Éden, Adão ele ofende a Deus e ele traz a ofensa para a humanidade. A ofensa na forma de pecado, na forma de enfermidades, na forma de males. E por cerca de 4.000 anos o homem sofreu. Alguns profetas usados por Deus até previram que viria um Salvador, que viria aquele, inclusive no Éden, teve uma profecia em Gênesis 3,15, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas durante 4.000 anos, os homens não viram esse descendente, pensaram que esse descendente viria por meio de Abel, de Sete, de Noé, de Abraão, de qualquer um dos profetas, mas não veio. Isaías, 900 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir, ele profetiza que eis que uma virgem viria e conceberia um filho chamado Emanuel. Isaías, eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, mas Isaías ele é chamado de profeta messiânico, porque as profecias dele só falam de Jesus, só falam do ministério de Jesus, dos sofrimentos que Jesus viria a ter.
e da glória que Ele viria experimentar e que Ele viria nos dar. E o dom de Deus, a salvação, ela é muito mais do que a salvação do nosso corpo. É muito mais do que você ir na frente e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, e você ser salvo dos seus pecados, perdoado, livre da consciência que te tortura. A salvação também engloba a cura divina. A palavra diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos que estavam oprimidos pelo inimigo, porque Deus era com ele. A palavra fala que na cruz Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. E aí mais para diante diz que pelas suas feridas nós fomos curados. A salvação engloba a cura das suas enfermidades. Não sei o que você passa, não sei o que você atravessa, mas a salvação, se você foi salvo em Cristo Jesus, é um direito seu adquirir, receber a cura das enfermidades. É um direito seu receber a cura de algo que talvez você está pedindo, tentando conquistar há anos, tentando conquistar pela oração, mas você ainda não conseguiu. Eu quero te trazer uma boa notícia, uma boa nova. No mundo que tem más novas, eu quero te trazer uma boa nova. Cristo conquistou aquilo que você está tentando conquistar. Agora só cabe a você receber a bênção que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Quando Ele bradou na cruz: está consumado, foi a vitória sobre todo principado, sobre toda potestade. Hoje as pessoas, é impressionante, as pessoas ficam lutando, como eu já falei em outras pregações, as pessoas ficam lutando numa neurose contra o diabo. Sai diabo disso, sai diabo daquilo, sai diabo daquilo outro. Nossos piores inimigos foram derrotados há 2000 anos, 2020 anos atrás. Não vou dizer 2020 porque Jesus viveu de 30 a 33 anos. Mas foram derrotados há mais ou menos 1970 a 1980 e poucos anos atrás. Foram derrotados, para sempre derrotados. Hoje o pior inimigo que nós temos que enfrentar é a nossa carne, é o nosso eu, é o nosso ego, as nossas vontades. Porque aquilo que nós julgávamos ser inimigo, ele foi derrotado, ele foi vencido, foi cravado na cruz. Colossenses 2, 14 e 15 diz que, havendo riscado a cédula de acusação, e quem nos acusava? A palavra diz em Apocalipse 12 que aquele que nos acusava foi derrubado, foi vencido aquele que nos acusava, caiu, como tem um louvor, caiu aquele que me acusava. E a palavra diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amaram, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Eu quero dizer a você que, se você crê no sangue de Jesus, se você clama o sangue de Jesus, você já está obtendo vitória sobre o inimigo. Você já está obtendo vitória sobre tudo que te oprime. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Adão pecou no Éden, e Adão entregou para o inimigo tudo. Adão deu de mão beijada toda a nossa autoridade. Mas Jesus, ele vence no deserto. Na verdade, Jesus não começa a vencer o inimigo na cruz. Ele começa a vencer no deserto da tentação. Quando ele vence ali nos 3 níveis de tentação que o homem caiu, que Adão caiu, há um contraste aqui mesmo em Romanos 5, do 12 ao 21, entre Adão e Cristo. Adão cai e perde a autoridade. Cristo vem e nos recupera a autoridade que nos era perdida. Por isso hoje você pode subjugar o inimigo, você pode subjugar o maligno, você pode subjugar esses ataques de ansiedade, você pode subjugar toda e qualquer moléstia. O dom gratuito, que dom gratuito é esse?
Romanos 6, 23 vai falar o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo muito conhecido. O salário do pecado, nós entendemos que quando nós pecamos, nós morremos. E é verdade, quando eu prego sobre a graça, eu não incentivo ninguém a viver em pecado, de maneira nenhuma. Nós temos que lutar contra os nossos pecados, nós temos que lutar contra a nossa carne. Nós temos que crucificar a nossa carne, como Paulo mesmo crucificava. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz em 1 Coríntios 15, eu estou devendo esse versículo para os irmãos. 1 Coríntios 15, quando vai falar ali, perto do versículo do batismo pelos mortos. 15 e 31 de 1 Coríntios. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Cada dia Paulo morria. Cada dia Paulo morria para si mesmo. Paulo morria para suas vontades. Paulo morria para suas paixões. E a graça não deve ser uma desculpa. Pregar a graça não deve ser uma desculpa para vivermos pecando. Pregar a graça deve ser um incentivo para vivermos mais voluntariamente pelo Espírito. Quando você vive pela graça, não é que você está vivendo desleixadamente. Isso é o extremo da graça. Viver na graça não é o que os outros têm ensinado por aí. As pessoas levaram muito para o extremo. Viver na graça é viver obedecer voluntariamente. Você não obedece pela lei. Você não obedece se sentindo obrigado. Você não obedece se sentindo como num dever religiosamente, mas você obedece movido pelo Espírito Santo. Jesus ele diz em João 5 que aquele que crê naquele que o enviou, ele não morrerá, mas passará da morte para a vida. Eu lembro que eu preguei essa palavra uma vez e um ministro disse que eu estava enganando as pessoas quando eu disse que o crente ele não tem que esperar a vida eterna começar no arrebatamento. Ele já pode começar a viver a vida eterna hoje. Você pode começar a viver a vida eterna hoje. A partir do momento que você recebe Jesus, você tem a vida eterna. Tem crente que está esperando o arrebatamento para viver a vida eterna. Não. Aí tem pessoas que vêm com o argumento: mas eu vou morrer. Você vai morrer. Claro, morreremos, mas nosso espírito não morre. Nosso espírito já tem vida eterna. Somos justificados. Do contrário, nós estamos tentando obter a salvação pelos nossos esforços. Estamos tentando obter a salvação pelos nossos méritos. A justiça própria é uma arma demoníaca. É algo terrível. Quando você tenta se justificar, quando você tentar se salvar por si mesmo, eu não vou chegar diante de Deus porque eu pequei, eu não sou digno de chegar na presença de Deus, eu não sou digno de me ajoelhar e orar. Isso é o mal soprando seta na sua mente. Você deve rejeitar e chegar diante de Deus, porque Deus é um pai de amor. Deus é como aquele pai do filho pródigo, que o filho tinha medo de chegar perto do pai, mas o pai o abraçou, o acolheu, chorou com ele e o amou. Veio de muitas ofensas. O dom gratuito veio de muitas ofensas, passadas, presentes e futuras. Jesus ele já levou todas as ofensas, acumulou todas as ofensas, desde Adão até o último homem que vai nascer na terra. Último homem, última mulher. Quando eu digo homem, eu me refiro à humanidade. Jesus já levou todas as nossas ofensas na cruz do Calvário. Significa então que eu não tenho que pedir perdão? Temos que pedir perdão. Mas temos que ter a certeza de que os nossos pecados passados, Ele já perdoou. Os nossos pecados presentes, se pedimos perdão, Ele nos perdoará. E os nossos pecados futuros,
Nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã. Basta o dia de amanhã o seu mal. Tem pessoas muito ansiosas hoje. Pessoas que toda oração... E quando eu prego algo, como eu costumo dizer aos amados irmãos e amigos, quando eu prego algo, é algo que eu vivo e que eu preciso me corrigir muitas vezes. Talvez por causa que a gente vem de uma tradição um pouco não querendo expor denominação A, B, C, mas quando nós oramos 10 vezes no dia, 10 vezes nós confessamos nossos pecados. É até engraçado isso. Talvez alguns tenham ainda esse problema. Não, você confessar no início do dia e confessar no final do dia já é o suficiente. Confessar pelo que você pecou, o que você pedir perdão pelo que você pecou no período enquanto você dormia e você acordou, e pedir perdão depois pelo que você cometeu durante o dia, já é o bastante. Mas tem pessoas que vivem torturadas pela acusação e o dia todo elas dobram os joelhos e pedem perdão, pedem perdão, pedem perdão, pedem perdão, até de coisas que Deus já as perdoou. Você não tem que se torturar por pecados do passado. A Bíblia diz em Hebreus 8: dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou de muita coisa que você talvez se tortura, que talvez você se pune. Nenhuma condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa se punir, se torturar, porque Cristo te perdoou. Para justificação. Para justificação. A palavra diz em Romanos, no capítulo 5, mesmo versículo 1, que tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Veja, Paulo não fala que nós podemos cair da graça, não. Ele só fala que nós podemos cair da graça quando nós cedemos ao legalismo, quando nós cedemos à religiosidade e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, tendo sido justificados. Você talvez sabe, eu pouco sei mais ou menos sobre a palavra justificados, mas quando você, por exemplo, vai a uma eleição, estamos em ano de eleições, eu não gosto muito de falar desde que Deus me tirou desse mundo, dessa coisa. Eu não gosto muito de me meter nesses assuntos, mas você vai votar, você talvez não pode votar, você vai lá e se justifica. Deus já te justificou diante do Pai. Você não podia fazer nada pela sua salvação. Jesus foi lá e falou: Ele não pode fazer nada, mas eu vou fazer. E Cristo morreu por nós. Ele, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Somos feitos justiça de Deus. Somos cheios da virtude de Deus. Tudo que Deus é, nós também temos. Nós também temos em nós. Não só os frutos do Espírito, mas os dons do Espírito se manifestam também em nós conforme a necessidade. Nós hoje temos a mesma unção que Jesus tinha, nós temos na nossa vida. Não se escandalize os irmãos, e até se essa pregação for rodar depois, reprisar, vai soar como heresia o que eu vou falar, mas a palavra diz no Salmo 82, verso 6, e Jesus reitera em João 10:34, não disse eu na vossa lei, sois deuses, filhos do Altíssimo? Ali é muito mal entendido, porque a palavra não diz que nós seremos como Deus. Isso o inimigo tentou enganar Adão e Eva usando esse argumento. Mas Jesus estava dizendo que a mesma autoridade que Deus tem sobre o mal, nós também podemos ter. Nós podemos ter dessa autoridade. E tudo que Deus é, não em divindade, nós nunca seremos deuses como Deus. Isso é mentira do inimigo. Tudo que Deus é em natureza, em atributos, em unção, nós somos, nós temos, nós podemos. Você hoje pode, não sei quanto tempo você ora,
Não sei se você, não quero saber também se você ora 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora. Mas se você tem fé o suficiente, você pode sair, ir na casa de um enfermo, orar por um enfermo e dizer: em nome de Jesus, levanta-te. Levanta-te, você está curado em nome de Jesus. E aquele enfermo vai se levantar, porque eu tenho experiências na minha vida, aqui em Santa Fé, de que eu fui orar na casa das pessoas. E eu orava muito, ainda oro muito. Não vou ficar aqui comentando do tempo de oração para não me vangloriar. Mas eu ia na casa das pessoas, e orava. Coisa linda, o poder de Deus se manifestava. Vinha a mesma eletricidade que muitas vezes eu relato para os irmãos que correm em mim, Deus derramava sobre as pessoas. E é coisa tremenda. Mas eu não quero falar muito de mim, porque acaba sendo vanglória. Isso não agrada a Deus. Porque se pela ofensa de um só, não vai dar para expor tudo, até porque eu não quero ser cansativo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a morte reinou por Adão, porque se pela ofensa de Adão, veja, algumas pessoas dizem que Adão só comeu uma maçã. Que mal tem ou um fruto, né? Que mal tem comer um fruto? Mas Deus pôs Adão à prova. Deus pôs Adão à prova. E na verdade Deus sabia. Não é que Deus não sabia que Adão ia pecar, não. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabe de todas as coisas antes do princípio do mundo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e presciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Adão ia pecar. E antes da fundação do mundo, a Bíblia fala em Apocalipse 13:8, que já havia um cordeiro morto antes da fundação do mundo, e que escreveu nossos nomes no livro da vida. Todos os nossos dias, Davi vai falar: estavam escritos no teu livro. Reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. É um dom. Você não é justo por si mesmo, é um dom. Deus te dá como dom. Deus te dá a graça. A graça, na verdade, é um favor imerecido. Nós não merecemos ter a graça de Deus. Ninguém merece. Eu não mereço. Ninguém merece. O que merecíamos, Deus não deu. O que merecíamos era ser condenados. Deus não deu. É misericórdia. E o que não merecíamos, Deus deu. É graça. É graça. É o favor imerecido de Deus. Deus deu graça. Favor, nós alcançamos favor diante de Deus. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós não vamos reinar em vida por nós mesmos, mas nós vamos reinar em vida por Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça foi esse? Jesus ter morrido na cruz do Calvário e ter bradado na cruz: está consumado. João 19:30. Jesus bebeu vinagre. Algumas traduções dizem que é um vinho azedo. Ali aquela taça, creio eu, e é algo que o Espírito me revela aqui, me toca, me ilumina nesse momento. Talvez seja esse o cálice que representava o cálice que Jesus clamou para que fosse afastado dele. Não era um simples sofrimento, era todo o meu pecado, era todos os nossos pecados sendo levados sobre o madeiro. A Bíblia diz que aquele que morria sobre o madeiro era maldito. Na lei de Moisés, aquele que morria sobre uma cruz, sobre um madeiro, era maldito. E Cristo, ele diz no Salmo 22, verso 6, era costume dos judeus citar os primeiros salmos, os primeiros versículos, seja do salmo, seja de qualquer trecho da palavra, quando queriam citar para si alguma coisa. E Jesus fala no versículo 6 do Salmo 22, mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. No versículo 1 ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Ele foi desamparado para que hoje nós fôssemos acolhidos pelo Pai. E eu quero te dizer algo. Se você se sente desamparado, se essa palavra vai chegar a você, você está abatido, deprimido, pensa que ninguém ama você, que você está desamparado só no mundo, bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Se alguém nunca pregou isso para você, Romanos 8,14 diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e eu creio que você foi guiado a esta pregação pelo Espírito, esses são filhos de Deus. O mundo precisa mais de Deus, sim, mas precisa mais do amor de Deus, porque muitos pregam inferno, muitos pregam condenação no inferno, pregam uma pregação. Eu também prego, eu também costumo pregar sobre inferno, eu também costumo pregar sobre arrebatamento, mas eu tenho que pregar sobre o amor de Deus. Muitas pessoas precisam saber do amor de Deus por elas. E a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, o amor lança fora o medo. E todos os que recebem tudo isso, tudo que Deus dá por meio de Cristo, Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele levou uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos ter uma saúde mental boa. Ele levou as nossas enfermidades para que possamos ser curados. Ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados e acolhidos. Não dá para expor tudo aqui, até para não ser exaustivo. Mas nós podemos reinar em vida. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Assim como por Adão veio a maldição, por Jesus veio a bênção. O mundo, as pessoas costumam dizer, o mundo jaz no maligno. Mas nós não apropriamos da palavra. Nós não apropriamos da palavra e nós não tomamos posse do que é proposto para nós na palavra. Há um livro aí que circula, famoso, best-seller, chamado Destinados a Reinar. Eu até tinha esse livro. Eu quero pegar o título desse livro e falar para você: você é destinado, é predestinado a reinar em vida. Você é destinado a reinar sobre o pecado, reinar sobre a morte, reinar sobre as enfermidades, reinar sobre o próprio maligno. Você tem esse poder. Paulo diz em Romanos 16:20, o Deus de paz esmagará Satanás em breve. Isso nos tempos de Paulo ele dizia em breve. Então já é para nós hoje, debaixo dos vossos pés. Isso que nos alegra. Os nossos inimigos, e principalmente nosso inimigo, está debaixo dos nossos pés. Como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Cristo obedeceu até o fim. Cristo obedeceu até a morte. Muitos serão feitos justos. Não todos, mas muitos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado abundou. O pecado e suas consequências, eles foram até determinado ponto. Mas onde ele operou, a graça de Cristo agora também opera. Para que, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o pecado reinou na morte, ou seja, nós não estamos mais debaixo da morte, nós não vivemos mais debaixo da morte. Às vezes nós queremos uma pregação
que nos impulsione a nos mortificar. Você talvez que vai entrar nessa pregação e talvez você vai querer ouvir da minha parte, queria ouvir que eu pregasse que você se esfolasse, que você se matasse, que você se pregasse na cruz. Deve-se fazer isso, mas eu não posso pregar, não posso impor sobre uma pessoa um jugo que eu não suportaria. E a palavra diz que como o pecado reinou na morte, como o pecado reinou um dia, como eu e você estávamos mortos, não estamos mais mortos em delitos e pecados. As pessoas que ainda estão tentando vencer o pecado, elas ainda estão mortas. A Bíblia diz que na verdade aqueles que apoiam o pecado, eles estão 2 vezes mortos. Falsos mestres que apoiam o pecado. Por isso eu não prego um evangelho desleixado, até porque a palavra diz em Jeremias 48:10: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não prego um evangelho desleixado, o outro extremo da graça. Mas eu não prego o extremo da lei também não, que Deus condena, que Deus vai matar, que Deus vai punir. Não posso pregar isso, porque podem pregar para mim e eu não suportar. E veio a desobediência para que muitos fossem pecadores, mas agora nós somos feitos justos. Quero terminar com 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Agradeço a cada um que participou de alguma maneira, até esta transmissão, participou e notificou a sua audiência nos comentários, seja por reações, seja por visualizações. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, somos missionários da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E a palavra fala em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 27 diz que o Espírito intercede pelos santos. Da parte de Cristo, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Tudo já foi feito. Tetelestai. Acabou. Jesus venceu. E agora nós podemos reinar em vida. Nós podemos reinar. Nós podemos nos reconciliar com Deus. Cabe a você aceitar. Cabe a você receber a dádiva. Cabe a você receber esse dom gratuito. Aquele que não conheceu o pecado já foi explanado nessa tarde. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça nos foi imputada, nos foi creditada. Nós não precisamos fazer nada para ser justos. Deus fez tudo por nós. Cabe a nós aceitar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero fazer uma breve oração pela sua vida. Quero fazer um breve clamor pela sua vida. Não sei como você chegou a essa transmissão. Não sei como você chegou. Não sei como tem sido a sua quarentena. Se você tem vivido uma prisão. Se tem sido um período de retiro espiritual para a sua vida. Ou se é apenas uma quarentena para se prevenir de uma doença. Mas Deus te ama. Eu até me lembrava que no passado
Muitos anos atrás eu citei a frase daquele famoso pregador humorista Gelson Matos, né? Ele dizia na pregação dele, pregando a brimba, e eu vou deixar isso pro final até para dar uma risada, até para dar uma descontração. Ele dizia no final da pregação assim: Deus te ama, Deus te quer, Deus é assim. Eu me lembrava que eu repeti essa frase numa pregação. Eu repeti essa frase e é verdade. Deus te ama, Deus te quer, Deus quer a sua vida. Deus quer não tirar a sua vida, mas Deus quer fazer morada na sua vida. Deus te ama, Deus te quer, Deus te comprou, Deus é assim. E esse pregador, ele pregava na maior pureza, na maior inocência dele. E ele não sabia que ele falou uma coisa tão importante, uma coisa tão impressionante, que Deus nos ama realmente, mas Deus nos quer, e assim é Deus. Resumiu em poucas palavras o que pregadores se esfolariam para pregar em um púlpito sobre a salvação de um pecador. Eu quero orar por você. Se puder, onde você estiver, apenas curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai Celestial, em Tua presença eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu venho apresentar cada vida que está diante de mim, que escutou essa palavra, que escutou essa pregação, Pai, que a fé nasceu no coração dessa pessoa. Pai, essa pessoa que vivia até então como condenada, Pai, não sabia dos direitos dela em Cristo. Mas o Senhor, pela graça, faz ser mais que vencedora, Pai. A faz cruzar a linha de chegada contigo. Senhor, nós não somos da descendência de Adão, nós não temos mais o DNA de Adão, Pai. Nós somos da descendência de Cristo. Aleluias, nós temos o DNA de Cristo, Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir por essa vida. Restaura, Pai. Restaura o cativeiro adâmico. Do cativeiro adâmico. Restaura da doença. Restaura, Pai, daquilo que Adão causou. Pai, papai querido, é um pedido que faço todas as vezes. E mesmo nas minhas fraquezas, eu sei que o Senhor ainda me ouve. Pai, se há alguém enfermo, Pai, não é pelo meu mérito, mas é pelo Teu, para que o Teu nome seja glorificado. Tu és poderoso para curar, Pai. Senhor Jesus Cristo, Tu és poderoso para curar. Tu és poderoso, Pai, para libertar dos muitos pecados, das muitas enfermidades. Pai, se essa pessoa tem alguma enfermidade, Pai, ou se ela está infectada pelo Covid-19, o coronavírus, Pai, cura esta pessoa, Pai, sem auxílio de mãos humanas. Sem auxílio de mãos humanas, Pai. Pai, se essa pessoa, e me tem vindo uma forte arritmia aqui, algo que como ansiedade, um ataque cardíaco. Pai, se há alguém na transmissão, Pai, que sofre de ansiedade, Deus, pela palavra de conhecimento, eu repreendo essa ansiedade em nome do Senhor Jesus. Pai, se há alguém que sofre de arritmia, em nome do Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus, eu repreendo essa arritmia, caia por terra. Essa taquicardia caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus querido, liberta o cativo, liberta o oprimido. Eu ordeno agora todo espírito de ansiedade, bata em retirada no nome e no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me cubra e te cubra agora nessa oração. Caia por terra todo o mal, no nome e no sangue de Jesus. Jesus querido, não dá vontade de parar de te adorar, mas as horas passam e nós estamos sujeitos ao tempo.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este culto do meio-dia, das 11 horas, das 11h30. Esse culto que o Senhor operou maravilhosamente em nosso meio. E falou por meio da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque pela Tua graça, nós podemos reinar em vida e subjugar tudo que nos oprime. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por nós termos sido feitos mais que vencedores. Pela Tua graça, e podemos viver em vitória, Senhor. Viver em vitória. Viver em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Pelo Teu poder sermos redimidos, pelo Teu sangue redimidos e vitoriosos sobre todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a você que participou, que notificou a sua audiência aqui por meio dos comentários. Não vou citar para não fazer acepção. Por meio de reações. Você que apareceu aqui na beiradinha aqui, o seu rostinho. Deus abençoe. As suas visualizações, os seus compartilhamentos não estão sendo para mim. São para que o reino de Deus seja divulgado. Eu louvo a Deus pela sua vida. E se Deus permitir, ainda voltaremos hoje, se não me engano hoje, com o 7º dia da campanha de 21 minutos pela Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Agora, ao meio-dia, os pastores quadrangulares, os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu digo que é minha família, estão intercedendo pela nação, estão intercedendo pela Igreja Quadrangular, estão intercedendo pelo país, estão intercedendo pela nação. Inclusive, meu pai na fé, pastor Carlos Geraldo, ele tem incentivado, ele tem convocado o povo à oração. À meia-noite, às 6 da manhã, às 18 horas e à meia-noite. À meia-noite, às 6, ao meio-dia, às 18. Se você puder, escolha um desses 4 horários. Ore o tempo que você puder. E clame, não só pela Igreja Quadrangular, mas por todos os ministérios, pelo Brasil, pela terra e pela obra de Deus. Clame pela cura, pela exterminação desse vírus. E Deus nos dará a vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por você existir na minha vida. Você mora no meu coração, está nas minhas orações e não paga aluguel. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Você é o que este livro diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. Eu amo você em Cristo Jesus. Este livro, somente este livro, pode nos dar vitória sobre todo o mal. Somente este livro nos dá a vitória, que é a palavra viva, Jesus Cristo. Eu amo você em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que você caminhe em vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Jonathan Ricardo Dias e termino este culto das 11h30 por aqui. Fique com Deus, fique em paz. Eu amo você em Cristo Jesus. Paz seja convosco, da parte daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.